Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia de paz na presença do nosso Pai. O Pai presente E que se manifesta. e vai se manifestar na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Estamos ainda na série Atos dos Apóstolos. Amém. Capítulo 19. 23 ao 30. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Ai, eu achei maravilhosa essa passagem. O que acontece? A pregação de Paulo, falando uma verdade absoluta, porque começa o texto que houve um não pequeno, mas grande alvoroço por causa do caminho. Isso é maravilhoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. O alvoroço estava acontecendo, não pequeno, mas grande, por causa do caminho, por causa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O evangelho é transformador. Ele abalou as estruturas econômicas do lugar. Então o povo ficou desesperado, porque se está liberando ali uma palavra que a idolatria é pecado, e eles vivem da idolatria, então eles iam ser detonados. Tanto desespero que esse Demétrio grita em alta voz acerca de Diana. Eu acho isso incrível, sabe? Porque nos tempos de hoje, o que a gente está vivendo nos dias de hoje, a verdade tem incomodado, tem abalado estrutura. O que a gente prega tem mudado, transformado situações, vidas. Afrontado o pecado. Afrontado o pecado, porque Paulo, ele não estava desfalando o que eles falavam. Paulo estava falando acerca da verdade absoluta que é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida. Era o que ele estava falando. E quantas são as vezes que a gente não fala a verdade para que não haja alvoroço? Ah, então você está falando que a gente deve fazer alvoroço. Eu estou falando que a gente deve pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Era o que Paulo fazia. Fale e não te cales. Era o que Paulo fazia. Ele pregava o evangelho. As pessoas vão ficar incomodadas? É essa a função do evangelho. Né? Mudar, abalar as estruturas, incomodar aquilo que está sendo feito que não é a verdade. Senão a gente passa desapercebido. O evangelho passa desapercebido. O que é interessante é que Demétrio, ele lutou pela causa. Ele começou, Diana que é a bambambam do negócio aqui. É porque eles tinham lucro, né, com aquilo. Por isso falou a estrutura econômica do lugar. Eles tinham lucro com aquilo lá, então eles levantaram a voz para poder dizer acerca de Diana. O que nós temos feito para dizer acerca do evangelho? Acerca de um evangelho que cura, que transforma, que precisa abalar as estruturas, que precisa transformar vidas. Nós temos se calado? Nos calado?
Nos calaram. Então Nos calaram. a gente tá ficando de boca fechada. O que a gente está fazendo diante das coisas que a gente tem visto, que tem nos rodeado? Porque Paulo e os dele, que tem um nome mais difícil que o outro, a turma do Paulo tem um nome dificinho, eles não foram tocados. Deus guardou eles. Guardou porque eles foram levados no teatro para... Deus guardou eles. Então a gente não pode temer. O nosso Deus é um Deus que nos guarda, que nos protege, que cuida de nós. Então a gente tem que parar de ter medo de anunciar a verdade de Deus. Amém. E a verdade é transformadora. A verdade é libertadora. Amém. O que nós temos feito para levar a verdade para as pessoas? Porque é ela que liberta. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisa de Libertar do quê? libertação? De todo engano. Né? Todo engano. A verdade nos liberta do engano. Amém. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no bendito nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante do Senhor nesta manhã, com o coração agradecido por esse dia abençoado. Glória. Esse dia que o Senhor preparou para nós nos alegrarmos em Ti, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o caminho, a verdade e a vida, que liberta o homem de todo engano. Nós oramos, Pai, agradecidos, porque o Senhor tem nos dado o espírito de ousadia e não de covardia, Aleluia. para anunciar a verdade que liberta. Que verdade é essa? O Evangelho de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho do verdadeiro Deus, do único Deus, que nós devemos anunciar para a glória do próprio Deus. Amém, igreja? Amém. Crie. Por isso falei, tudo é possível que crê. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, quem impedirá? Diz a palavra, isso é verdade. Agindo Deus, quem impedirá? Nós devemos falar sobre o caminho que é Jesus Cristo. Amém, igreja?